Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Eu me lembro, alguns anos atrás, vontade de falar alguns anos, há uns 30 anos atrás, a gente estava ministrando aqui em Curitiba e eu vi um profeta dando uma palavra para outro pastor. Esse pastor trabalhava muito, cuidando, pastoreando pastores. E ele começou a profetizar e falar da crise que esse homem estava vivendo, quão sobrecarregado, desanimado, a ponto de desistir que ele estava. Enquanto dava a palavra profética, ele deu um exemplo, a respeito do rim. Ele falou assim, olha, o rim é responsável por filtrar os líquidos do corpo. E ele tem que segurar as impurezas para fazer bem para o corpo. Mas se ele mesmo não tiver um processo de hidratação que o limpe, ele sobrecarrega e vai entrar em colapso. Ele falou, não adianta Deus te levantar para filtrar tudo na vida de outros e você não se expor às águas da presença dele. Ou você entra no lugar de deixar as águas do Espírito te tocar profundamente, ou você não vai aguentar o ministério. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, nem na escola eu aprendi tanto sobre o rim, como nessa palavra profética. Eu não sabia nada daquilo, ou seja, eu nunca daria uma palavra daquela. Curioso que o profeta está bem ali, ó, Thomas Wilkins. Foi ele que falou isso, eu fiquei olhando e falei, eu nem sabia essas coisas do fígado, do rim, há 30 anos atrás. Agora, o que acontece? Deus nos inspira dentro do conhecimento. Então, nós precisamos entender que o fluido dos dons nunca é ele sozinho, nem a gente sozinho, mas é uma parceria. E aí Paulo está dizendo, não seja negligente com o carisma. Quem que pode ser negligente? O Timóteo. O que o Espírito Santo não vai ser. Mas nós que interagimos com ele, podemos ser negligentes. E se somos, estamos atrapalhando a obra dele. Quem está entendendo? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus, que é em você, pela imposição das minhas mãos. Agora, Paulo está parecendo falar de outro dom, diferente daquele que foi imposição de mãos e todo o presbitério com profecia. Diz, esse aqui fui eu mesmo que te transferi. Essa palavra traduzida reavive, em outras traduções está desperte. A palavra no original ela dá a ideia de uma brasa que está apagando e alguém sopra ou abana e ela reacende. Agora, Paulo não está dizendo para o Timóteo, dobra o joelho e ora, pede, implora para o Espírito Santo reavivar o dom. Ele diz que quem vai reavivar ou despertar o dom é você. O que ele está mandando Timóteo? Despertar o dom. Porque quem botou o dom para dormir foi Timóteo. Isso me vai lembrar uma história que eu vi anos atrás. Que o pregador estava no meio do sermão e percebeu que o marido, na primeira fila, dormiu, a ponto de deitar a cabeça no ombro da mulher e roncar. Ele se sentindo ofendido, desrespeitado, parou a mensagem e falou, minha senhora, a senhora pode acordar o seu marido? Ela falou, acorda o senhor, foi o senhor que botou ele para dormir. Meio como quem diz, quem botou para dormir que acorde. E o que Paulo está falando para Timóteo é parecido. Você que botou o dom para dormir, você que acorde. Ou seja, nós não podemos olhar para o funcionamento dos dons, que são manifestações sobrenaturais, não podem ser realizados sem o Espírito Santo, obviamente, mas dizer que o homem não tem participação e interação. Quem está entendendo, diga amém. Então, tem muito crente que ele não tem buscado uma relação mais profunda com o Espírito, não está entrando no rio e quando não tem experiência se frustra. Um dia eu estava ensinando, falando sobre o assunto e um cara veio e falou, tem mais de 20 anos que eu sou crente. Era evidente a frustração dele. Eu falei, Deus nunca me deu dom. Falei, primeiro não é dom, é dom. Eu falei, segundo a Bíblia, manda buscar. Você está esperando que o dom corra atrás de você? 1 Coríntios 12, 11 diz que o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz. Se você ler só o versículo, que significa como ele quer, você vai pensar unilateral. A hora que ele quiser, ele vai fazer alguma coisa por alguém. Por outro lado, a Bíblia diz, buscar com zelo os melhores dons. E as pessoas perguntam, mas é ele que decide que dom dá, ou eu tenho que buscar os dois? Eu decido buscar, e na minha busca, ele decide o que é que ele vai me dar. Sempre uma interação. Quem está entendendo? Então, dito e esclarecido isso, e a partir de semana que vem nós vamos falar muito de um aspecto bem mais prático no relacionamento com ele. Eu quero chamar a sua atenção para o que eu vou classificar aqui de reações limitadoras que você podemos, ações ou reações limitadoras que você podemos ter à obra do Espírito Santo. Em Atos no capítulo 7, no verso 51, Estevão pregando, e foi o próprio Espírito que moveu Lucas a registrar isso. Ele diz, homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Ou seja, ele não está falando de um grupo que fez algo que era exclusividade deles. Está dizendo que vocês fazem sempre, de forma recorrente. Seus pais, as gerações antes de vocês fizeram o que é? Resistir ao Espírito Santo. Esse texto incomoda muito, especialmente um grupo teológico que enfatiza uma visão de soberania de Deus, onde Deus faz o que quer e ninguém pode pará-lo. Então na cabeça deles,
Quem Deus quer que vai ser salvo, mesmo se não quiser ser salvo. Quem Deus não quer que seja salvo, não vai ser salvo, nem que queira, porque é Deus que decide tudo. Se é Deus que decide tudo, como é que alguém pode resistir ao Espírito Santo? Se não há arrependimento sem o Espírito Santo, e ele tenta me convencer do pecado, e eu resisto, eu vou ser convencido? Se não há fé que não proceda de Deus e da obra do Espírito Santo, e eu posso resisti-lo, isso significa que eu vou ter fé só porque Deus quer, e que essa obra é imparável, que ela é unilateral? Não existe um ângulo ou perspectiva bíblica que me leve a tratar, pelo menos de todas as escrituras com coerência, que me leve a admitir que Deus está agindo sozinho. A Bíblia está dizendo que a obra do Espírito pode ser resistida, mas na cabeça deles fala, não, se você resistiu a Deus é porque Deus não é soberano. Eu falo, peraí, Deus decidiu dar ao homem o direito de escolha. Deus decidiu que o homem iria interagir com ele, e ele é soberano para fazer o que quer. Ou seja, Deus é soberano para ser soberano do jeito que ele quer. Se ele só pudesse ser soberano do jeito que você quer, ele não é mais soberano, ele é a sua marionete. Mas de alguma forma as pessoas tentam definir primeiro o que é, em vez de deixar a Bíblia dizer, e depois tem que botar Deus dentro daquilo. Eu digo para alguns, por que se o homem tem interação com ele, Deus não é soberano? Se o homem só tem interação porque Deus é que quis. Como que isso afronta o conceito da soberania de Deus? Em lugar nenhum. Mas o problema é que nós não temos um único versículo, nós temos vários, então vamos continuar. Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não vou gastar tempo aqui, porque isso é assunto da semana que vem. Mas a ideia de entristecer aqui na perspectiva de relacionamento é afastar. Isso condiz com todos os outros textos que nós vamos continuar lendo. Tiago capítulo 4, versos 4 e 5, diz, gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Então o Espírito Santo pode ser resistido, ele pode ser entristecido, e de acordo com Tiago, citando a Escritura, ele pode ficar enciumado. Agora, qual a ideia de ciúme aqui? Quando ele diz gente infiel, outras traduções já foram no literal, adúlteros. Outras dizem adúlteros e adúlteras, porque no grego é moichos. Moichos fala de uma infidelidade específica, que é a infidelidade conjugal. Então ele está pegando a figura do marido e da sua esposa para falar de infidelidade no relacionamento entre homem e mulher. Então a Bíblia apresenta uma ideia de Jesus Cristo como noivo, e ela apresenta do outro lado a ideia da igreja como a noiva. O maior evento no calendário de Deus não é apenas Jesus voltando para na sua vinda concluir a obra da redenção, mas essa conclusão é apresentada na figura de um casamento. Agora, o mundo é introduzido como se fosse a terceira ponte de um triângulo amoroso. Então tem Jesus, sua igreja, do lado de lá o mundo. A Bíblia diz, quando eu e você começamos a ter olhos para o mundo, em vez de ter olhos só para Jesus, o Espírito Santo, que tem uma missão de nos preparar para o noivo, ele começa a ficar enciumado. E a ideia de ciúme é apresentada dentro dessa analogia. Ah não, pastor, mas é um ciúme assim, inocente, que não tem nenhum tipo de prejuízo. Não tem. A Bíblia está dizendo que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Significa que você descambou para esse lado do triângulo amoroso, você perdeu a conexão do lado de lá. Como é que não tem prejuízo? Não há outra forma de você entender o que Tiago está falando, a não ser de algo que você compromete sua relação com Deus, afasta o Espírito Santo que te ajudaria nesse processo e pode complicar as coisas a ponto de desligar-se completamente de Deus. Não vou falar disso ainda, porque é assunto também para a semana que vem. Mas Jesus diz, a blasfêmia contra o Filho do Homem será perdoada. Qualquer um que blasfemar contra o Filho do Homem tem perdão, mas se blasfemar contra o Espírito Santo não. Por que isso se torna tão sério? Porque o Espírito Santo é melindroso? Ou porque ele é alguém que se ofende e não perdoa ninguém? Não. Nós precisamos entender, quando alguém fala contra Jesus, ele tem o Espírito Santo para levá-lo ao arrependimento. Mas quando ele se desconecta do próprio Espírito Santo, como é que haverá restauração? As coisas podem escalar a esse nível de não haver perdão, e não é o único texto que fala disso. Hebreus capítulo 10, versos 26 a 29. Porque se continuarmos a pecar de propósito, outra versão diz deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que significa isso? A chance de perdão foi embora. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Porque alguém pode deixar de ser, alguém conheceu a Deus, e entrar na classificação de adversário, de inimigo. Já chegamos lá, guarde essa ideia.
Aí ele fala no verso 28, quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Outra tradução diz, ultrajou o Espírito da graça. Eu fico pasmo quando algumas pessoas tentam dizer que esse nível de distanciamento é para quem nunca foi salvo. Eu falo, pera. Pecar de propósito não é algo que o ímpio que nunca foi salvo vive fazendo? Aí ele vai dizer que agora o cara decidiu pecar de propósito como ele fez a vida inteira e não tem mais perdão? Então não tinha perdão para ninguém, não tinha salvação para ninguém. O verso 29 diz que ele profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Como é que alguém pode ser santificado pelo sangue, mas não teve uma experiência com Jesus? O texto está falando de gente que teve o conhecimento da verdade, teve uma experiência, mas em algum momento começa a se afastar de tal maneira que ele se desconecta plenamente. E como a história termina, o texto diz, insultou o Espírito da graça. Essa palavra traduzida insultou é muito parecido com a da blasfemou. A diferença é que aqui, quando você olha o contexto, nós estamos falando de um insulto que não é linguagem verbal, é comportamental, mas que tem o mesmo peso de desconexão que a blasfêmia, que a linguagem verbal tem. Ou seja, não dá para dizer que não há ações limitadoras ao Espírito Santo. E para terminar, vamos voltar no texto inicial, que diz que o Espírito Santo pode ser apagado. Não apagueis o Espírito. Aqui nós temos estágios distintos. Pouca lenha, pouco fogo. Muita lenha, muito fogo. Eu posso ter tido um fogo alto e posso, de alguma forma, permitir que ele diminui, mas não significa que ele se extinguiu. Ou seja, existe um apagamento, uma diminuição, que a gente pode chamar de parcial, até uma que a gente pode classificar como completa. Gênesis capítulo 6, verso 3. As pessoas aplicam esse versículo errado como se tivesse ligado ao dilúvio, porque ele acontece logo antes da narrativa do dilúvio. Em Gênesis capítulo 6, verso 3, Deus diz assim, o meu espírito não agirá para sempre no homem, no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Daqui, vários teólogos, comentaristas bíblicos, pregadores disseram, o tempo até o dilúvio que Noé teve para construir a arca foi 120 anos. E eu digo, essa conta não bate. Porque a Bíblia diz que Noé teve seus filhos no ano 500 da sua vida. Aliás, você lê o capítulo 5, aquela turma vivia pra caramba. A Bíblia diz que Adão, o primeiro, viveu 930 anos. Você consegue imaginar quanta velhinha no bolo? No último aniversário, na hora de soprar? Os caras viviam quase um milênio. Matusalém viveu algumas décadas a mais e está no Guinness Book, no livro dos recordes até hoje, como o cara que mais viveu. Esses caras viviam quase um milênio. Deus está olhando e diz, o homem é carnal, ele escolhe andar na carne. Meu espírito não vai agir para sempre. Eu fico quase um milênio tentando, chamando. E eles escolhendo andar na carne. Deus diz, ainda vão ter oportunidade, mas estou diminuindo a janela de tempo de oportunidade. E aqui Deus está baixando o tempo de vida. Noé tem os seus filhos no ano 500 da sua vida. Deus fala com ele depois. O dilúvio é no ano 600. Não levou 100 anos para construir a arca. Quando Deus diz, os dias do homem serão 120, ele está falando da duração da vida. A partir dessa declaração de Deus, o tempo de vida do ser humano vai despencar. Moisés, que registrou isso, viveu a medida cheia dos 120. Mas você vê que despencou, porque Deus diz, eu não vou desperdiçar a obra do meu espírito com vocês rejeitando ele o tempo todo. Então, evidentemente, que quanto mais a pessoa resiste e rejeita, mais ele se afasta. Não só a janela de tempo, mas as oportunidades vão diminuindo. Quem está entendendo? Agora, isso estamos falando de um apagamento parcial, que pode ser progressivo. Mas pastor, a coisa pode chegar no final, sim. Isaías 63:10 diz, mas eles foram rebeldes e contristaram. Contristar significa entristecer, magoar, ferir. E contristaram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles. E ele mesmo lutou contra eles. Uma coisa é entristecê-lo ocasionalmente. Outra é entristecê-lo com uma certa regularidade. A outra é entristecê-lo de uma forma bem recorrente. E alguns podem entrar no nível de entristecê-lo permanentemente. Quando você lê o Espírito de Deus se afastando de Saul, que já tinha profetizado, tinha sido cheio, e agora passando a resistir Saul, você entende um pouco o que é o desenho. Aliás, ele sendo não só o Espírito se afastando, mas ele agora sendo entregue a espíritos malignos que o oprimiam. Você começa a entender o que é o desenho de um adversário, de um amigo, de um inimigo que passará a ser resistido. Então, se nós não entendemos o que a Bíblia fala sobre o assunto, a pergunta a ser feita é, nós vamos conseguir não só compreender a informação e a doutrina, mas viver dentro do lugar correto? Porque as aplicações de inimizade do Novo Testamento, como nós lemos no livro de Tiago,
são semelhantes às aplicações de inimizade feita no Antigo Testamento. E nós precisamos entender a responsabilidade que temos. Então, eu encerro aqui questionando. Será que entendemos o quão essencial é o ministério do Espírito Santo, que falamos na semana passada? Será que entendemos o quão vital é isso? Que não existe vida, muito menos uma vida profunda, se não houver uma exposição forte à obra do Espírito Santo. Mas se aí você achamos que ser cheio do Espírito Santo é até mais dele, que isso depende dele e não da gente, nós não vamos a lugar nenhum. Eu creio que nós estamos vivendo um momento onde Deus não quer só ajustar a compreensão, o ensino, a instrução. Ele está nos chamando para dentro do rio. Ele não quer que a gente pare quando a água está no tornozelo. Ninguém parou lá, por que não? Não, vamos lá, vocês podem fazer melhor que isso. Por que não pararam lá? Eles também não pararam quando a água estava no joelho, já era mais água do que antes. Por que não? Não pararam quando a água estava na cintura, ainda que fosse mais água do que no joelho, mais água do que no tornozelo. Por que não? Qual é a hora de parar? Quando eu e você chegamos nas águas profundas. Quando nós estivermos totalmente entregues, rendidos a Ele. Existe algo nessa vida no Espírito que não é só unção e dons. É a submissão dia a dia. É a liderança do Espírito Santo. E nós vamos falar mais sobre isso semana que vem. Eu quero que a gente encerre aqui se questionando. Será que entendemos não só o quão essencial é o ministério do Espírito Santo, o quão vital, mas, pergunto, será que eu e você já compreendemos a responsabilidade que temos de interagir com Ele para que esse processo seja efetivo? E se eu e você não assumimos essa responsabilidade, nós não vamos longe. Mas se assumimos, fizemos a nossa parte, não há chance de você não ver Ele fazer a parte dele. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós temos clamado ao Senhor nesses dias, que o Senhor nos permita mais do que instrução, mais do que informação, mais do que alinhamento doutrinário. Nós temos orado e clamado ao Senhor que a Tua palavra seja vivificada em cada um de nós, que haja entendimento espiritual, que haja despertamento e que possamos, ó Deus, de fato entrar num lugar de resposta. Portanto, nós suplicamos mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Leva-nos além daquele nível de compreensão meramente humana e racional. Que a Tua palavra provoque em nós resposta. Não apenas a fé que necessitamos para dar os primeiros passos, mas que ela acenda dentro de cada um de nós uma determinação de corresponder com o Teu Espírito, de interagir da forma devida. Porque nós não queremos viver às margens, do lado de fora do rio, e nem tampouco no lugar de águas rasas. Pai, nós oramos por dias onde possamos entrar nas águas profundas. Não apenas ter mais do Teu Espírito, mas entendendo a Tua palavra, que o Teu Espírito tenha mais de nós, que haja mais entrega, que haja mais rendição, que haja mais interação, para que possamos viver a medida cheia e o propósito completo daquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Oramos por dias onde o Teu Espírito sopre com força e com intensidade sobre nossas vidas. Oramos por dias de experiências novas e maiores. Oramos por dias, ó Deus, de uma nova percepção de relacionamento, tanto no entendimento da Tua palavra, como na resposta prática. E que em tudo isso, o Senhor não apenas seja exaltado e glorificado, mas que nós possamos ser conduzidos a viver o Teu propósito de forma plena, de forma completa. Nós oramos em nome de Jesus. E para a glória do Teu nome mesmo. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo, em nome de Jesus. Se inscreva para receber mensagens da palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.